Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e esse é o pior podcast das redes sociais, mas você insiste em assistir, né? Fica com a gente aí. Hoje nós estamos recebendo aqui as figuras ilustres aqui, o Danilo Erli e a Luísa Nazaré, para tratar do tema da nossa conferência Impacto. Eu vou abrir para vocês fazerem a saudação para o nosso pessoal. Aquela câmera ali, você também. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês. Uma honra. Obrigada pelo convite. Muito bom. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pastor Arival, Luísa. Muito feliz da gente poder falar aqui sobre esse tema importante da Conferência Impacto 2024. Sim. O Danilo Erli, ele é marido da Maeli, pai do Josué, e é o coordenador da Conferência de Jovens. A Luísa é presbiteriana, né? Raiz. É esposa do Paulo Nazaré, mãe do Gabriel e do João, autora do livro Livre, Leve e Forte. Esse livro que está aqui, depois ela vai ter a oportunidade de apresentar o livro para nós. E ela é filha do meu querido amigo Ricardo Agreste, né? E que a gente tem um respeito, uma admiração muito grande. Ele, sua esposa, trabalho maravilhoso lá na Chácara Primavera. Então, gente, antes da gente entrar no tema, eu tenho que falar dos patrocinadores. E o nosso patrocinador especial, Riveste Revestimentos Ecológicos. Esse negócio aqui, ó, eles desenvolveram uma tecnologia de placas de revestimento que pode ser aplicada diretamente em qualquer tipo de parede, em cima de azulejo. Então, se você quer reformar o seu apartamento, a sua casa, use esse material, que também ele é ecologicamente recomendado. Entra lá no site www.riveste.com.br e também, na sequência, você vai assistir um vídeo sobre a Riveste, tá bom? Vou fazer uma surpresa para minha esposa, deixar a cozinha bem bonita para ela. Falei para ela, vai lá no shopping, aproveita para trocar um sapato que minha filha ganhou de aniversário. O bom desse processo aqui é que não tem quebra-quebra, não tem sujeira com massa. Como é um processo bem fácil, bem limpo, a gente vai acabar terminando bem rápido. Aí ela vai ter uma surpresa aí a hora que ela voltar. A mulher sempre reclamava, a cozinha tá feia, que precisa fazer. Nada mais justo do que deixar ela feliz aí, uma cozinha um pouco mais bonita, né? O amor sempre é uma construção, né? O homem com relacionamento tem que estar construindo coisas novas, né? Vem. Não abre, não abre. Ainda não. Pode abrir agora. Que chique! Gostou? Nossa! É de verdade, pode passar a mão, é de verdade. Obrigada! Hoje nós vamos falar do tema da Conferência Jovem Impacto. E o tema é um negócio cabeça. Chama assim, falidos. Dinheiro, vocação e sociedade pós-queda. Danilo, você que é o coordenador da conferência, por favor, explique para nós o que significa dizer que nós estamos falidos. Muito bom, pastor. Eu estou ouvindo muito essa pergunta ultimamente aí, viu, Luísa? Eu acho que essa resposta tem dois grandes pontos. O primeiro é o mais simples. É porque a gente faliu. É falidos porque a gente faliu. A gente vai se juntar lá no dia 15 e 16 de novembro, na Conferência Impacto, lá na IBM, e nós vamos falar com uma geração que é falida. E não digo falida economicamente, financeiramente, que é lógico que é nosso primeiro impulso de pensar. Até porque nós somos uma geração que é a geração mais escolarizada da história do nosso país, uma geração que tem uma gama de oportunidades muito grande, que transformou a internet, como eu dizia aqui da minha esposa, um ramo impressionante para a gente poder trabalhar, como a gente está vendo aqui com o Arivalcast. Mas falidos porque a gente não tem ideia do que fazer com isso. Ou melhor, eu acho que a gente até tem, Luísa. A gente sabe o que fazer com o dinheiro, mas a gente sabe porque nós somos ensinados, e aí independe se a gente é crente, se a gente não é crente. A gente é ensinado desde criança, na TV, nos filmes, nos livros que a gente lê, no conteúdo que a gente consome, uma visão de mundo
que trata o dinheiro como algo principal na nossa vida. A gente ensina os nossos filhos que ele tem que passar a vida inteira estudando para ele ser alguém na vida. Como se ele não pudesse ser alguém sem uma profissão. Como se ele não pudesse ser alguém sem ganhar dinheiro, sem ter um baita de um salário, um carrão, uma casa boa. Então o que a gente é especialista em transformar falidos, essa primeira falência, no Deus da nossa vida. E aí é o segundo ponto, que eu acho que é o mais simples, que todo mundo que está nos assistindo aqui sabe bem. A gente só é falido nesse primeiro ponto porque tem uma falência muito maior aí conectada, que é uma falência espiritual, uma falência que a Bíblia nos conta essa história de um ser humano que foi criado por Deus para viver em harmonia com Ele, mas que resolveu ser o seu próprio Deus. E é aí onde a gente transforma o dinheiro hoje, né? Nesse próprio Deus. E essa é a falência total, é a depravação total. São essas duas razões pelas quais a gente é falidos, mas a gente tem uma resposta. E é isso que nós vamos falar ao longo de 2 dias lá na Conferência Impacto. Tá bom, Luísa. Prazer muito grande ter você aqui. E você será uma preletora aí do encontro. Essa busca desenfreada pelo sucesso tem um alto preço hoje. Quais são os custos de viver uma vida em busca dos tesouros desse mundo e abrir mão dos tesouros eternos? Eu acho que a gente está vendo isso, né? Uma sociedade que está burnoutada, né? A gente vê pessoas que estão no extremo do cansaço, no extremo da ansiedade, os níveis, né, que a gente, assustadores de depressão, de ansiedade. Eu acho que a sociedade brasileira acho que pensando mundialmente, talvez, acho que a segunda, não lembro, mas eu acho que os níveis são esse assim, segundo ou primeiro, né, que tem de ansiedade. Então, acho que a gente vê uma sociedade adoecida. A gente vive numa sociedade completamente adoecida. E então, só pelos níveis de saúde mental, a gente já vê o quanto que essa busca desenfreada traz de consequências negativas. E aí isso respinga nas nossas famílias, né? Eu acho que a gente acaba tendo não só um adoecimento dos adultos, mas um adoecimento das crianças, dos adolescentes e da próxima geração também, né? E eu acho que isso vai uma bola de neve que a gente precisa, de alguma maneira, parar, né? Parar para refletir e entender para onde que a gente está indo. As estatísticas estão mostrando aí, da Organização Mundial de Saúde, que até alguns anos atrás nós tínhamos o problema das doenças cardíacas como as causas principais de morte. E hoje nós estamos vendo aí que os transtornos mentais não somente têm se tornado causa de morte, de suicídio, mas também de inadimplência no trabalho, de problemas de relacionamento conjugal, familiar, etc. E aí vem esses desdobramentos que os transtornos mentais trazem na vida de uma pessoa. Mas há também, Luísa, hoje, eu não sei se você observou isso, há também muitos jovens que vivem uma vida de inércia, parada no tempo. Eu vi que o Brasil só está atrás da Espanha no número de jovens que não querem nem estudar, nem trabalhar. Os nem, né? Os famosos nem, né? Como é que você vê isso também? Porque, ao mesmo tempo, parece um paradoxo. Ao mesmo tempo que você tem os estressados, você tem os inertes. Como é que você vê isso? Você sabe que é interessante que é muito significativo que vocês tenham escolhido falidos, né? Eu sei que talvez... Bom, eu sou da geração millennial, não sei o quanto para os millennials, né? Ainda, ou já é geração Z, geração Z o congresso. Mas eu estava vendo uma reportagem esses dias falando que a geração millennial, ela é a primeira geração que é mais pobre do que os pais. É a primeira geração que não conseguiu estar num patamar maior do que os pais, né? Então, os baby boomers, eles viveram num momento histórico e econômico que eles conseguiram
guardar e conseguiram ter uma situação econômica melhor, né? E eu acho que, para os millennials, eu acho que criou-se também uma expectativa em torno da realização profissional, que talvez a depressão e a ansiedade também venha como e o burnout venha como consequência disso, de uma expectativa colocada sobre o trabalho, de, cara, isso daqui ia me realizar, mas não me realizou. Isso daqui ia trazer algum tipo de satisfação, mas não trouxe, né? E aí, a geração Z, que é essa geração que vem agora, é uma geração desacreditada no trabalho. Porque é uma geração que vê os millennials falidos, frustrados, né? Vê essa geração que, poxa, essa geração não deu certo, então por que eu vou... Né? É uma geração que não tem uma ética de trabalho como os baby boomers e muito menos como os millennials, né? Então, tem muito, né, essa análise de quem vai trabalhar com a geração Z, as dificuldades de trabalho, né? Isso é fato, né? Isso é fato. Nós estamos, por exemplo, tenho observado aí no nosso EAD Mackenzie, a quantidade de jovens que começam, mas não concluem. Sim. Né? E uma incerteza, o cara muda de astronauta para letras, então ele não tem ele está perdido, né? Então é uma geração que está meio, não sabe o que quer. Acho que é uma volatilidade dos nossos tempos também, sim, né? E acho que se contrasta muito quando você traz essa ideia das gerações, é legal, com a geração dos nossos pais, que eu também sou milênio, também sinto que, bem na minha vez, a coisa ficou mais difícil. Mas a geração dos nossos pais, o sonho era ter a casa própria, sim, estática. Tudo muito palpável, concreto. Né? Exato. É aquele emprego, aquela carreira que você passa 30 anos na mesma empresa, é o sonho de todo mundo. E para nós, o concurso público. Sim. E para nós isso muda drasticamente e a gente fica, acho que no meio desse samba, perdido. Né? Sim. Agora, quando você foge dessa questão da segurança do emprego, da segurança de moradia, né? E aí você falou da volatilidade. Isso aí não gera um desespero muito grande, porque, por exemplo, né, acho que eu sou desse... Eu nasci em 1964. Você é baby boomer. Pronto. Mas a gente nasceu também dentro de uma realidade que a gente tinha que aceitar. Eu nasci pobre, então é o seguinte, não adianta fazer vestibular na Belas Artes que nós não temos dinheiro para pagar a faculdade. Você vai estudar aqui. Né? Eu não sei, aí eu sei que vocês não são especialistas, mas nós estamos aqui discutindo o tema, que isso aí vai rolar lá na conferência. Será que o fato de ter muita facilidade também, do pai levar, trazer, ter uma estabilidade econômica que o pai passou e os pais passaram, isso também não prejudicou essa questão de criar essa gana, essa superação, etc.? Pode ser também, mas eu acho que isso se vê, essa geração nem também nas classes mais baixas, né? Sim. Então talvez não seja uma coisa só de oportunidades. Eu acho que é realmente um descrédito com relação ao quanto isso realmente vai trazer algum tipo de diferença na vida, eu acho, né? Uma falta de sentido mesmo na vocação, né? E ver o trabalho como algo que vai fazer alguma diferença na sociedade, né? Agora vamos... Se você volta para o conceito de trabalho antes da queda, antes da falência total, não seria, por exemplo, essa questão, e o salmista coloca lá no Salmo 128, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Aí ele coloca a tua esposa no interior da tua casa, e não é discurso político, mas parece que tem 3 coisas básicas ali, né? Que seria um tripé para a gente ser feliz, né? Que seria Deus e um relacionamento pessoal com Ele, uma vida de obediência, o trabalho, porque o trabalho não somente a capacidade de produzir, mas de se realizar, né? de criar essa capacidade que Deus deu para a gente, e a família, né?
E família não fala de cachorro, fala de filhos. Né? Não é Podia ter separar colocado. pet. Uma família de. Né? Que vocês acham que seria o caso, por exemplo, nós, né, que temos essa leitura, essa cosmovisão bíblica, seria a gente fazer um enfrentamento, não, mas fazer um contraponto e oferecer para a sociedade, né, para a juventude, esse padrão de voltar para o paraíso, de voltar para aquilo que a gente acha que é absoluto, ou do sentido que é a ideia de Deus. O que vocês acham? Eu acho, pastor, que essa é a chave para a gente enxergar toda essa relação nossa com sociedade. É por isso que a gente, quando organizava a Conferência Impacto, a gente discutindo esse tema, nós temos que encaixar a sociedade nesse bloco desse tema, na explicação desse tema, porque aquilo que a gente faz do ponto de vista individual ecoa na coletividade. E aí está o exemplo do que o senhor está falando. O salmista está contando daquilo que o povo de Deus faz dentro da sua casa, com a sua família, com o seu trabalho. E a gente perdeu, e aí eu gosto sempre de dizer isso, a gente perdeu ao longo da história, o cristianismo deixou de ser o protagonista da história, o iluminismo ganhou o nosso status, a reforma foi a derrotada no embate entre reforma e iluminismo, e a partir dali a gente passou a ver uma sociedade sendo construída sem a ideia de um trabalho como função social. Sim. Então, quando Deus, e a palavra de Deus nos chama, Deus fala para Adão, encher a terra e sujeitai-a, ele está chamando Adão para governar aquela terra, ele está chamando ele para fazer parte do trabalho de Deus. Isso significa que o trabalho não era para Adão, como não é para mim, não é para você que está assistindo aí de casa, uma questão só para que eu me alimente, para que eu supra os meus prazeres, para que eu supra aquilo que eu preciso para mim e para minha família, mas isso tem uma função coletiva e toda engendrada. É por isso que economia faz tanto sentido nessa lógica, porque é uma questão sistêmica, ela não é individual. E quando a gente perde essa noção da função, do propósito daquilo que Deus nos deu como recurso, a gente vê lá no final da história uma sociedade quebrada no burnout e perdida na saúde mental, como a gente está falando hoje aqui. Porque é isso, né? O trabalho foi deslocado para um lugar de autorrealização, e aí ele não é capaz de suprir esse lugar, né? E perde-se esse brilho e traz essa perda de credibilidade no trabalho. Mas o trabalho, ele tem esse valor dentro do reino de vocação do mandato cultural, né, do Senhor para a gente. Não só... Ele gera também realização, mas não só isso, né? Ele não tem primariamente essa função. Não, Salomão coloca isso lá em Eclesiastes, né? Ele fez tudo, né? Exato. E o afastado de Deus quem é que pode ser feliz, né? Exato. Mas, do ponto de vista que você colocou de economia, né? Depois a gente vai entrar em consumo. Mas essa questão do trabalho com esse viés de empreendedorismo, não seria uma coisa... Não aquele vínculo que dá uma estabilidade... Mas você observa que onde existe eu diria assim, esse encorajamento por empreendedorismo, né, isso gera riqueza e gera do ponto de vista de uma consequência social. Paulo coloca isso lá em Efésios. Aquele que roubava, não rouba mais, né, passa a trabalhar com suas próprias mãos para o seu sustento e também para ajudar o outro. Eu sempre vejo essa questão do social muito mais ao individual do que ao coletivo. Quem trouxe essa questão do social para o coletivo foi o discurso socialista. Mas sempre, está lá em Deuteronômio, né? O cara tem a roça dele, depois de 6 anos, ele sempre tinha uma área lá para atender o necessitado, né? E Deus inventou aquele negócio lá do ano do jubileu, né? Que 55 anos zerava as dívidas para poder corrigir essa falência
de generosidade que nós temos. Sim. Né? Agora, sim, o empreendedorismo seria uma solução assim ou não? Luísa? E aí, Danilo, você que... Eu gosto dessa palavra empreendedorismo, pastor, num sentido amplo. Eu enxergo empreendedorismo que a gente, quando está, por exemplo, o senhor é um baita de um empreendedor quando constrói um espaço como esse, para que a gente possa falar de temas tão relevantes para a vida cristã. A gente pode empreender, eu gosto sempre de falar isso, porque eu trabalhei no setor público, trabalhei no governo, e eu me sentia empreendedor lá porque eu estava construindo coisa do zero, tirando coisa daquilo dos recursos que Deus tinha me dado. E a pessoa que está abrindo uma empresa, que eu contei aqui, é o exemplo que eu tenho de casa, da minha esposa também, é uma pessoa que tá tirando os recursos que Deus está dando para ela e construindo riqueza, construindo trabalho que sirva às outras pessoas. Então, eu gosto de enxergar o empreendedorismo nesse sentido amplo. Nesse caminho, eu acho que o senhor tô fechado contigo, assim. Acho que essa é a questão. Eu não sei se o empreendedorismo por si só ele é a chave dessa solução, mas talvez a história por trás dele, e é por isso que eu tô fazendo questão aqui de falar desse conceito amplo, talvez seja o grande pulo do gato para a gente começar a limpar essa cena toda tão bagunçada na cabeça de um jovem millennial ou da geração Z hoje. Receber os recursos que Deus nos dá e administrá-lo da maneira melhor possível para servir o meu irmão, para amar a Deus e amar o meu próximo, através do meu trabalho. Dentro dos seus dons e dos seus talentos também, né? Daquilo que o Senhor está pedindo para você fazer na sua estação de vida, dentro daquilo que Ele te possibilitou de dons e talentos. Eu acho que dentro disso, acho que o empreendedorismo cabe como uma das soluções possíveis também, né? Você está gostando aí, seu Zé? Então, aproveite para se inscrever aí no nosso canal, etc., fazer divulgação aí. E esse Arivalcast aí, a moçada aí, não importa a sua geração, eu acho que esse tema é um tema que interessa a todos nós, né? Você que é pai e está aí com um quarentão dentro de casa e você doido para botar o cara para fora, então você aproveita aí e discute esse tema aí com seus filhos, com sua família, tá certo? Mas, Luísa, vivemos numa sociedade de consumo. É fato ou não? Sim. O consumo, né, ele é não somente estimulado, ele é uma ditadura hoje, né? Então, não sei se você já comprou o 16. A Apple é o maior exemplo, né, de consumo, de criar necessidade que você não precisa para suprir. Como o consumo tem prejudicado a mente e a vida dos jovens hoje? Acho que isso que você falou, né? Criando necessidades e cultivando desejos, né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que nós estamos numa sociedade e estamos o tempo todo sendo estimulados, né? E as mídias sociais, elas não são lugares inóspitos em que a gente está simplesmente nos relacionando uns com os outros, né? São lugares em que nós estamos consumindo imagens e estamos consumindo propagandas, né? Sim. E essas propagandas, elas estão criando em nós ideais de um estilo de vida que a gente quer atingir. E esse estilo de vida envolve aquilo que a gente quer adquirir para estar neste lugar, né? E o problema não está naquilo que a gente quer adquirir, né? Nós estamos numa sociedade que a gente vai ter que comprar coisas, né? Eu acho que a questão é a mordomia. Acho que acaba sempre nesse lugar, né? Sim. Como a gente pode fazer a melhor escolha dentro dos recursos que o Senhor nos deu e ser vigilante, né? Estar vigilante, entendendo, Senhor, o que eu preciso, o que eu quero, o que o Senhor me deu e
E qual é a imagem da boa vida que eu tô comprando, né? Sim. O que eu tô acreditando que é a boa vida? Qual é a verdadeira boa vida? O paulistano é um sítio em Atibaia, uma casinha do Guarujá, né? Ele tá doido para sair daqui. Todo mundo... Não pegar mais trânsito. Não vou pegar mais trânsito, etc. Mas uma coisa que eu queria levantar também nessa questão do consumismo, as próprias redes sociais, né? O Brasil é campeão em horas Sim. em redes sociais. E like não significa afeto. E seguidor não significa amigos, né? Vai criando um tipo de relação superficial. Eu vou dar um exemplo aqui. Então eu fui agora a Garanhuns e a Caruaru falar lá sobre plantação de igreja, que é a minha praia. As pessoas chegam para mim como se eu fosse íntimo delas. Por quê? Elas assistem o culto da igreja no domingo, aí perguntam sobre os postos, sobre a tenda, sobre isso, sobre aquilo. E eu não tenho, não existe da minha parte nenhuma reciprocidade. Mas é uma intimidade superficial. Isso é fato ou não? Sim. Desafio. É um desafio. Tá bom. Eu acho, pastor, eu acho engraçado isso, porque é um baita de um exemplo de como a gente pega esse tema do dinheiro, e a gente já conseguiu aqui vir destrinchando, e já falamos de trabalho, falamos de empreendedorismo, e agora a gente vê como o dinheiro está nas nossas relações pessoais, como a maneira da gente consumir o descanso, porque a gente não descansa mais só descansando, a gente descansa consumindo, então a gente passa a vida inteira ganhando dinheiro para consumir, entendeu? Produzindo para consumir. Na hora que a gente descansa, a gente também está consumindo. E como essa sociedade do consumo, que se transforma numa sociedade do cansaço, ela fragiliza as nossas próprias relações pessoais. Então, eu não tenho mais ligação, e lá em Garanhuns deve ser muito diferente. Bom, é a sensação que eu tenho quando eu saio de São Paulo. As pessoas estão muito mais próximas, as comunidades estão muito mais vivas. Até a própria igreja está mais unida do que no lugar onde as nossas relações, até a maneira como a amizade que eu faço, ela tem uma lógica de troca. O que eu ganho sendo amigo desse cara? O que ele ganha sendo meu amigo? É interessante, né? Porque parece que a gente tem tanta gente em São Paulo, né? Tantas possibilidades de conexões. E frente a tantas possibilidades, a lógica seria... Nossa, você vai ter uma rede maior de amigos, né? Mas é justamente por ter tantas possibilidades que acaba que a gente vai ficando mais isolado. E eu acho que isso é o reflexo, você citou a Sociedade do Cansaço, né? Esse livro do Byung-Chul Han, né? Ele fala muito sobre isso, sobre o quanto as muitas possibilidades, o excesso de informação, o excesso de possibilidades, vai gerando na gente esse cansaço e essa exaustão de, cara, eu não quero mais ter que performar o tempo todo. Eu estou exausto, não quero ter que performar, né? Então, é interessante perceber o quanto isso acaba também respingando isso que você falou, no nosso descanso, que acaba virando entretenimento. E nas nossas relações que acabam virando trocas, né? Sim. Veja bem, as redes sociais, elas trouxeram mudanças que não têm retorno, né? Eu vi até um sujeito falando que o celular matou muita coisa. É um assassino. Juntou tudo nele, né? Juntou tudo aqui, né? Nós não temos mais máquina fotográfica, nós não precisamos mais ir ao banco, porque você ia lá, conversava com o gerente. Quer dizer, foi dando facilidades e comodidades para a gente, né? Aqui em Pinheiros nós tínhamos a avenida aqui, né? Que era cheia de comércio. Hoje você passa lá, tudo fechado, vendendo, porque, inclusive, com a gravidade da pandemia, praticamente tem profissões que estão desaparecendo, profissões novas que estão surgindo, né? Por exemplo, eu queria, dentro que vocês colocaram essa última fala de vocês,
Na cabeça do jovem hoje, ele está retardando cada vez mais o compromisso do casamento. E eu digo isso dentro da igreja, porque ele não quer assumir a responsabilidade. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer viajar, conhecer países, né? E de uma certa forma, isso está trazendo algumas consequências para os jovens, né? Eu li uma psicóloga americana que ela disse que até os 30 anos você toma as decisões mais importantes da sua vida. De 30 até morrer é consertando e ajeitando. Né? Casou, filho, carrega a cruz agora, vai você vai se adaptando. Então, e é fato, né? É fato. A gente hoje há um retardamento assim bem inconsciente. Ele está com eu não quero isso, eu quero isso, né? Como é que vocês veem se o meu diagnóstico está correto, como é que vocês veem isso? Eu vejo isso dentro da igreja. Cara, eu acho que de novo, gira em torno da autorrealização, né? São pessoas que, quer queira, quer não, estão comprando discursos e narrativas que não estão dentro da nossa cosmovisão, né? E que estão comprando esse ideal da boa vida. Sei. Que não está alinhado ao ideal da boa vida do reino. Pensando até mesmo no que está acontecendo agora, né? As pessoas entender qual é o tempo de agora. Porque a gente está entre a primeira vinda e a última vinda de Cristo. Será que esse é o tempo mesmo da gente se autorrealizar, né? Será que esse é o tempo em que a gente vai conseguir se autorrealizar? Qual que é a nossa função aqui agora, né? Então, acho que até mesmo dentro da igreja a gente vê esses sinais de pessoas que estão, infelizmente, até mesmo colocando o evangelho a serviço dessa autorrealização. Sim. Né? Colocando Jesus a serviço disso. Não, eu quero que o Senhor abençoe o meu emprego, para que o meu emprego me dê dinheiro, para que eu viaje e que eu, né? Para que eu possa... Compre o iPhone, né? Para que eu compre um iPhone e eu consiga conhecer o mundo. E que esse não é o propósito de uma vida em missão, carregando a nossa cruz por Jesus. Você acha que a igreja perdeu aquele sentido de ser uma igreja peregrina, de ser uma igreja martírica? Sim. De ser uma igreja generosa, né? Eu li recentemente um livro, Deus e o Dinheiro, foi publicado pela Mundo Cristão, onde existe hoje em Harvard um curso sobre generosidade, pós-graduação em generosidade. O que eles estimulam? Você gera riquezas, mas faz o seguinte, gaste menos possível com você para que você possa ajudar os outros, né? É o conceito de generosidade bíblica, pelo menos é a proposta, né? E a gente sabe que gerações e gerações fizeram isso. Eu estive lá nos Estados Unidos, visitando onde meu filho está morando, lá na Hershey's, né? Ele é funcionário da fábrica de chocolate. Certo. E a fábrica de chocolate não é apenas uma fábrica de chocolate, é uma cidade. E o fundador dessa cidade era cristão, era protestante, evangélico, qualquer termo que vocês queiram usar hoje. E a primeira coisa que ele fez lá foi, junto com a fábrica, ele criou casas onde acolhia crianças que estavam sem pai, sem mãe. Quer dizer, ele montou, havia, por exemplo, no ideal dele, não apenas fazer chocolate e vender chocolate, havia todo um projeto. Quando houve aquela quebra da bolsa lá, ele pegou uma área e loteou e construiu casas para os funcionários da Hershey's, entendeu? Então, é um conceito que você falou e eu concordo plenamente, Luísa, essa questão do conceito da mordomia. Sim. Né? Que tudo que a gente tem não é nosso, é de Deus, né? E que a gente tem que administrar isso no tesouro celestial e, ao mesmo tempo, produzir felicidade aqui na Terra. E né? para o bem do outro. Sim, né? sim. Eu acho que isso que você falou, né? A gente perdeu mesmo de vista essa visão de somos peregrinos e estamos em missão
E essa missão é uma missão de sacrifício, Sim. né? A gente tem vivido numa sociedade que estimula o tempo todo o consumo e a satisfação, a felicidade. Então, O importante é ser feliz. o importante é ser feliz, estar confortável. Você sabe que recentemente eu estive à distância, né, mas participando da conferência de Lausanne. Sim. E o Matheus Ortega estava lá também, né? Ele vai participar. E muitas coisas me saltaram aos olhos, mas dentro desse contexto, né? Dentro do relatório da Grande Comissão, que tem a seção da economia, eles mapearam e eles perceberam que os cristãos, eles usam 1% só da renda deles para o reino. 1%. Você fala, gente, na Bíblia não está escrito em nenhum lugar que precisava ser 10%. Sabe assim? Mas 1% é muito sinal de que a gente não está sendo generoso, né? E que a gente está vivendo para nós mesmos. E teve um dia lá que era só o dia da igreja perseguida. E um dos cristãos que estava testemunhando sobre a igreja perseguida, ele falou assim, não orem para que a gente não seja perseguido. Ele falou, porque a perseguição não mata o evangelho. Ele falou, muito pelo contrário. Ele falou, a perseguição, ela faz com que o evangelho floresça. Ele falou, agora, um evangelho confortável, como está no Ocidente, isso mata o evangelho. E aquele dia eu fiquei muito assim, cara, a gente precisa orar pela nossa igreja no Ocidente, que está com um evangelho confortável. Um evangelho que está em que a gente acha que é sobre satisfação. E quando não negocia, muitas vezes, né, os valores do reino. Por exemplo, a gente está querendo plantar uma igreja em Londres, né? Aí nós mandamos uma carta para a igreja presbiteriana escocesa. Eles têm um templo lá que está praticamente fechado. A resposta que veio é a seguinte, se vocês adotarem a pauta LGBT+, nós cedemos o templo para vocês. Eu falei, muito obrigado, né? E nós conseguimos agora de uma igreja anglicana, né? Anglicana. Ô Luísa, você levantou a bola para mim, eu não posso deixar de fazer meu comercial. Né? Nós implantamos aqui na Igreja Presbiteriana de Vinhedos a filosofia que é mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente gasta 63% da nossa receita para fora. E a gente tem experimentado nisso crescimento, bênção, milagre de Deus, milagre da providência de Deus. Né? Eu tive agora lá no sertão, perfurar poços que a gente faz naquelas comunidades, tem transformado vidas, tem trazido esperança. E eu digo sempre, não tem nos livros a nossa teologia é de Robin Hood, é tirar de quem tem para dar para quem não tem, entendeu? E a gente vê que com $100 você sustenta um missionário na África, né? Com $500 você mantém um projeto de plantação de igreja no Nepal. Então, se a gente olhar da perspectiva de Deus, né, entender qual é o papel nosso como igreja, eu acho que tudo isso aí seria, essa falência aí seria suprida, né? Suprida. Mas, gente, não dá para falar sobre o problema do pecado, que está na raiz de tudo, a questão do orgulho, de quem é o primeiro, né? Hoje os pastores falam assim, quantos seguidores você tem no Instagram, né? Parece que sucesso do pastorado hoje é quantidade de seguidores, né? Que não são seguidores, né? Então, como é que você vê essa questão linkando aí o falidos, né? Com essa questão do dinheiro, da vocação e da sociedade, olhando aí da perspectiva da pecaminosidade humana. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a gente pincelou aqui de vários momentos, mas está intimamente ligado ao coração, né, pastor? A palavra de Deus, ela tem um conceito de coração que é totalmente diferente de tudo que a gente vê em outros lugares, né? São aqueles compromissos mais íntimos, é aquilo para que você vive para, são os seus compromissos mais íntimos, aquilo que te torna você mesmo, né?
Tem uma analogia que eu gosto muito quando o pessoal fala de cosmovisão, que é mais do que a lente, é o olho, né? É a maneira como você enxerga o mundo. E a gente se acostumou, nós falamos aqui em vários momentos sobre isso, se acostumou a ver o mundo da maneira como as pessoas, como o mundo nos ensinou a ver. E cada vez a gente fica nesse choque entre viver aquilo que a escola dominical nos ensina, de domingo em domingo, e o que a gente recebe de enxurrada todos os dias da nossa vida, em todos os canais que a gente consome. E eu vejo que o jovem em 2024, ele tá no meio dessa encruzilhada, assim. De um lado, influência de cá, do outro lado, influência de lá. Mas me dê uma palavra de esperança. Qual é a solução? Como é que a gente pode ajudar essas novas gerações? Eu Né? acho- Eu estou falando como igreja, como sal da terra e luz do mundo, como aquela que apresenta Cristo. Porque quem vai apresentar Cristo ao mundo é a igreja. Né? Eu não quero nem falar mal dos problemas da igreja, porque eu acho que tem muita coisa boa também acontecendo na igreja. Bem. Tem muita gente séria trabalhando, né? Eu vi lá, assisti um pouco de Lausanne, era para eu ir, não fui. Mas você vê que tem Deus, o reino de Deus está avançando. Né? É só você entrar no templo e ver que quem está sentado lá não é o rei Uzias, não, é o Senhor. Ele é o dono da igreja. É isso. Dá uma palavra de esperança. Olha, você que vai lá para o encontro, vai se inscrever, você vai sair de lá rico. Você chega falido, você vai deixar seu Fiat Uno lá e vai sair com uma Ferrari, certo? Animado. E, pelo menos, se questionando, né? Porque eu acho que um encontro desse visa também incomodar, né? Porque tudo começa aqui. Fala, Luísa. Quer terminar seu pensamento? Não, eu posso pegar esse gancho, mas eu acho que a Luísa é a pessoa para falar. Ela vai estar lá falando pra gente sobre isso. Eu vou falar de maneira muito resumida. Eu acho que é menos de nós mesmos e mais de Deus. E a palavra dele, novamente, ela se resume, o decálogo se resume em 2 mandamentos. É amar a Deus e amar ao seu próximo como a si mesmo. É deixar de fazer o que o mundo nos diz, que é se ame mais, ame a si mesmo cada vez mais. É isso, essa é a pregação, essa é a fé. Você merece. Você merece, faça aquilo que você merece. Essa é a fé desse mundo. Só que a gente é de um outro mundo. A gente não nasceu para morrer, a gente nasceu para a eternidade. O cara que nasceu para a eternidade, ele não vive para si mesmo. Ele vive para honrar e glorificar a Deus, Corandel, e ele vive para servir o seu irmão. Sim, é isso. Eu gosto muito do livro do James K. Smith, Você é Aquilo que Você Ama, que fala muito sobre isso, né? O quanto a gente acaba se tornando aquilo que que está no nosso coração e o quanto os nossos hábitos acabam moldando e nos moldando, né? E eu acho que pensando nessa questão de cosmovisão e nessa questão de como a gente lida com o nosso dinheiro, com a nossa vocação, eu acho que de maneira prática, uma forma da gente lutar contra essas liturgias culturais, porque é isso que o James K. Smith fala, né? Que são liturgias culturais. A cultura, ela tem as suas liturgias, né? E que estão constantemente acontecendo e fazendo com que a gente entre em ciclos de adoração. E fazendo com que a gente adore falsos deuses, né? A gente precisa contrapor essas liturgias culturais com verdadeiras liturgias, né? Liturgias ordinárias, cotidianas, que a gente recoloque, reoriente os nossos amores, reoriente as nossas devoções. Então, eu acho que o que eu colocaria como esperança, assim, e muito de direção, seria uma forma da gente reorientar a nossa cosmovisão e reajustar nossa lente diariamente e sondar o nosso coração, é a gente justamente cuidar dessas nossas liturgias pessoais e devocionais diárias e a gente conseguir contrapor essas liturgias culturais com essas liturgias comunitárias, né, e pessoais. Tem um ato de resistência, né? Exato, para a gente ter uma resistência, para a gente viver, viver na história certa. Fazer né? o contraponto. Exato. Né? Aliás, John Stott já colocou isso muito bem no primeiro congresso de Lausanne, né? Quando ele coloca essa questão de que
o evangelho é a contracultura, né? Nós estamos sempre... Gente, um prazer, nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo, né? Luísa, você escreveu Sim. esse livro aqui, Isso. livre, leve ia ser forte. solto, né? Ia ser livre, leve e solto. Explica pra gente um pouquinho desse livro aí. Ele já está sendo vendido aqui pela nossa editora, se você quiser adquirir, mas fala aí um pouquinho sobre esse livro. Esse filho, né? Foi. Eu lancei esse livro em 2021. Ele é um relato de um período de depressão e ansiedade que eu vivi. Pós-parto do meu primeiro filho. E... Seja bem-vindo ao mundo dos transtornados. Exato. Eu faço parte desse mundo. Eu faço também. Desde então, tenho lutado e lidado com essa condição, né? Porque eu acho que nosso cérebro fica ainda lá naquele lugar, né? Então, contei um pouco, assim, do meu processo de lidar com a ansiedade, lidar com a depressão. E muito das redescobertas que eu precisei fazer da minha visão de Deus, da minha visão de mim mesma, da minha visão da boa vida, né? Da minha relação com o Senhor e desse processo de descobrir como viver uma vida mais leve, livre e forte com o Pai. Tá vendo aí? Você tem que ler aqui. Convido a todos os meus amigos transtornados para o meu grupo. Tá na hora de você ler. Nós já temos os outros aí, né? Transtornos Mentais e Espiritualidade, que eu escrevi com a doutora Roseli, que é um livro que trabalha justamente essa questão da depressão, da ansiedade, síndrome de pânico, né? Que a gente vive isso todos os dias. Então, você não pode ficar de fora do congresso. A Luísa estará lá, palestrando, e você vai poder adquirir esse livro lá também, com o autógrafo dela, porque daqui a uns anos você vai ver, esse livro com o autógrafo dela vai valer muito dinheiro, viu? Tá bom? E, Danilo, fala aí um pouquinho sobre agora. Desafia a turma aí pro congresso, meu. Não, eu acho que se o cara não tá desafiado depois desse papo aqui, não tem mais remédio. Pastor, eu queria dizer pro jovem que tá nos assistindo que falar sobre dinheiro é falar sobre esse tema de falidos, é falar sobre uma coisa que está diretamente ligado no seu dia a dia. Às vezes fica parecendo nesse nosso papo que é uma coisa muito filosófica, é muito longe, está muito distante da realidade, mas no final das contas é a gente falar do porquê que a gente levanta da cama. Qual que é o nosso propósito de vida? Por que a gente está saindo de casa para trabalhar? Por que a gente levanta para estudar? Isso. É isso que a Bíblia nos responde. E essa pergunta, nós estamos falando aqui, não é uma pergunta que só os crentes estão se fazendo. Que o não crente está se fazendo desesperadamente. E nós temos a resposta. Porque teve um cara que veio para esse mundo aqui, revolucionou tudo que a gente viveu e a gente vive todos os dias para ele. Pelas palavras que ele nos ensinou. Porque a gente é falido, a gente consegue colocar a nossa esperança nesse homem a quem nós chamamos de Deus, Jesus Cristo. Então, o meu convite para você, jovem, é que você não perca a oportunidade de entender o impacto do evangelho não só na sua vida, mas na vida do seu colega, na vida da sua cidade, na vida do nosso país e no mundo como um todo. Se a gente reconstrói essa geração que a gente falou aqui, que é uma geração que tem tanta oportunidade, que tem tanta ferramenta, se essa geração de crentes da igreja evangélica brasileira, se ela entender o seu papel dentro da sua relação de dinheiro e com o mundo, eu acho que ela pode fazer uma transformação estrutural na nossa sociedade. E é isso que nós vamos conversar e é essa resposta que a gente vai deixar a Bíblia falar, deixar o Senhor falar lá nos dias 15 e 16 de novembro na Conferência Impacto. Tá bom. Luísa, suas considerações finais aí. Muito obrigado. Eu fiquei feliz hoje, já encontrei aqui, viu, Agreste? Se você estiver assistindo aí, a Sônia, isso é um presente de Deus aí, são 2 netinhos, né? Que dois netinhos, Gabriel e João. Gabriel e João. São avós babões. Nem falo, eu tenho 2 também, faça a sua consideração final aí pro povo, dá um recadinho no final aí. Gente, esperamos vocês na conferência, com certeza vai ser um tempo de Deus, vai ser precioso. A gente ressignificar o nosso valor, né, com relação ao dinheiro, com relação ao propósito do trabalho. Esperamos todos vocês lá.
Tá bom, gente. Muito obrigado. Até o próximo Arivalcast, tá bom? Grande abraço. Alô, você gostou aí do episódio de hoje do Arivalcast? Se você gostou, então compartilhe, fale para os seus amigos assistirem também e, por favor, se inscreva aí nos nossos canais, tá? Tanto no canal do YouTube e também no Instagram.